Olá, eu sou Luiz Felipe Furtado e juntamente com Ana Luísa Maitan e Yasmin Yamashiro apresentaremos sobre o tema de internacionalização, mais especificamente sobre a atuação do secretário executivo na gestão do ensino superior internacional, na internacionalização do curso de secretariado executivo e gêneros de comunicação internacional aplicadas ao curso do secretariado executivo. Falarei agora sobre a internacionalização em 2018, com base no artigo Possibilidade de Internacionalização do Curso de Secretariado Executivo na América do Sul, no qual foi escrito por Débora Vigorena, Maura Bernardon, Patrícia Battisti e Caroline Barcelos. Esse artigo tem como objetivo geral buscar a possibilidade de internacionalização entre a Universidade Estadual do Oeste do Paraná e as Universidades Sul-Americanas, tais como Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile, Equador, entre outros. Ok, mas o que é essa internacionalização e como ela começou? Ela começou na Idade Média, entre os séculos 5 e 15, mas se difundiu mesmo entre o período da Segunda Guerra Mundial e o período da Guerra Fria. Durante o final do século XX, o conceito de internacionalização começou a ser questionado. Um dos exemplos desse questionamento está com Knight, em que, para ele, a percepção sobre a internacionalização no ensino superior sofre mudanças impulsionadas principalmente pelos seguintes fatores: desenvolvimento de novas relações internacionais e consórcios, crescimento contínuo de números de estudantes, professores e pesquisadores em programas de mobilidade, aumento do interesse na inserção de conteúdo internacional e multicultural no currículo, novas políticas em âmbito nacional e regional, direcionadas ao incentivo da educação internacional, entre outros. O outro questionamento fica com Dewitt, em que, para ele, a internacionalização representa um meio para a conscientização de que é necessário haver uma relação de interdependência entre as pessoas e as sociedades, de forma a conviver com os fatores interculturais envolvidos no processo. Quanto às razões acadêmicas e institucionais, salienta-se que a internacionalização representa um meio para promover, junto à comunidade acadêmica, as habilidades de conhecer, apreciar e articular os fatores que advêm da interdependência entre as nações. Explicada a origem, partiremos para o que ela contribui. A internacionalização contribui para a atividade de ensino, de pesquisa, de extensão e, no caso do nosso curso, para o aperfeiçoamento de idiomas também. Tudo isso a partir de três principais fatores: o internacional, que é o relacionamento entre nações, culturas e países; o intercultural, na qual administra-se aspectos referentes às diversidades culturais presentes nessas relações; e o global, que envolve estratégias para alcançar os objetivos no país. A internacionalização também pode ser dividida por dimensões, destacando-se mobilidade acadêmica, docente-discente, publicações em periódicos editados no exterior, projetos de pesquisa em conjunto com docentes estrangeiros e participação de docentes em grupos de pesquisa no país-alvo. Ademais dessas divisões, há a possibilidade de internacionalização em casa, chamada de at home, na qual integra-se o currículo com base no contexto global. De acordo com Rudsky, os fatores que impulsionam o processo de internacionalização em casa estão relacionados com o baixo custo investido por parte de instituições de ensino, assim como o aumento das condições de internacionalização sem necessidade de se deslocar para outros países. E tanto a internacionalização quanto a at-home passam por um processo chamado distância psíquica, na qual uma instituição de ensino busca sempre fazer contato com outra instituição de ensino, ou de um país vizinho, ou de um país com a cultura ou língua parecida com a dela, para que desse modo não ocorra um choque cultural muito grande. Falando agora das universidades pesquisadas, o estudo teve um foco nas universidades sul-americanas e tiveram como metodologia de pesquisa inicial os buscadores na internet, no qual pesquisaram por faculdades que ofertassem um curso de secretariado executivo, com preferência a bacharelados de 4 anos de duração ou cursos de nível técnico, pois no exterior o nível técnico também se utiliza de créditos, e realizando 1 ou 2 anos a mais de estudo, é possível se formar como bacharel e, por fim, fazer a tradução e análise das matrizes.
Feito o levantamento, perceberam que a maioria dos países ofertam um curso de secretariado executivo no nível técnico, como demonstra a tabela 2. Porém, durante as pesquisas se depararam com a ULEA, uma universidade do Equador, no qual não só oferta o curso de secretariado executivo no nível de bacharel, mas também tem um período de duração previsto para 4 anos. Com esse achado, realizaram 3 comparações entre a UniOeste e a ULEA. Começando com as disciplinas na área de administração, depararam-se com a diferença de carga horária, pois um crédito equivale a 3 horas semanais de trabalho, no qual tem-se 1 hora de aula presencial e 2 horas de estudos independentes. Por isso, converteram para carga horária. Mas mesmo com esse entendimento, foi possível observar que possuem matérias em comum, tirando o empreendedorismo da UniOeste e o comércio exterior da ULEA. Na segunda tabela, compararam as matérias voltadas para o secretariado. Nesse momento, nota-se que a ULEA possui sua matriz curricular mais voltada para a rotina tradicional de um secretário, como demonstra o workshop de rotina de escritório, enquanto que a UniOeste busca diversificar a profissão com aulas de assessoria e consultoria. Na terceira tabela, realizaram um comparativo na área de comunicação, em que a UniOeste possui uma matriz não só voltada para as línguas estrangeiras, mas a materna também, por meio de aulas de ortografia, redação oficial, entre outras, enquanto que a ULEA é mais focada para o inglês. Por fim, deixa um questionamento. Com toda essa internacionalização, cada vez mais instituições de ensino estão querendo participar. Porém, para estarem aptas, elas passam por um processo de avaliação que influenciam a uma construção de uma matriz cada vez mais semelhante à de uma europeia, como forma de padronizar e facilitar a internacionalização entre instituições de ensino. Mas eu te pergunto, será que compensa padronizar toda uma matriz, uma vez que o mercado de trabalho, a cultura organizacional e o que se espera de um profissional de secretariado executivo é diferente em cada país? Não estaríamos perdendo nossa individualidade, nossa chance de mostrar a estudantes de fora como abrangemos uma área tão vasta que o secretariado executivo é? Olá, meu nome é Ana e um dos artigos que o Demir passou para o nosso grupo se chama Perspectiva de Atuação do Secretário Executivo na Gestão de Internacionalização da Educação Superior, dos autores Mário César Barreto Moraes e Fernanda Jeremias Leal. E é sobre esse artigo que vai ser minha parte da apresentação. O propósito desse artigo foi investigar se o secretário executivo apresenta, ao menos em teoria, competências que possam ser contribuídas à gestão da internacionalização nas IFES, que são as instituições federais de ensino superior, trazendo então uma discussão sobre as possibilidades de atuação desse profissional. Então, foi desenvolvida uma pesquisa para fazer um levantamento das competências necessárias à gestão da internacionalização e identificar também as competências do secretário executivo. Com o desenvolvimento da economia e o aumento da competitividade em nível global, a internacionalização universitária tem adquirido espaço nos planejamentos estratégicos institucionais e governamentais do mundo todo. Ok, mas vamos falar um pouco mais sobre essa internacionalização. O conceito de internacionalização passou a ser referenciado como medida de qualidade, como meio para alcançar um fim. Todo o processo de internacionalização se constrói e se desenvolve a partir da situação de cada sistema educacional, com suas forças e fragilidades que determinam o potencial e a viabilidade de suas estratégias. Então, a internacionalização, segundo Sebastian, é um recurso para melhorar a qualidade, a pertinência e a relevância do ensino, da pesquisa e da extensão, articular a instituição no contexto mundial da educação superior, abrir novos espaços para a projeção internacional e a vinculação com redes acadêmicas internacionais, consolidar valores como a corporação e a solidariedade na cultura institucional e ampliar as oportunidades de emprego aos egressos. Também é importante ressaltar a situação e preparação das universidades brasileiras nessa área de atuação. A condição histórica do Brasil intensifica sua dificuldade de autonomia no contexto da internacionalização, e as universidades brasileiras têm se preparado para lidar com as mudanças exigidas pela internacionalização.
Beleza. Então, agora algumas considerações iniciais em relação aos desafios da internacionalização. Contradições, como a ascensão das indústrias de certificação, a inserção de atores privados exclusivamente preocupados com o lucro, a emissão de títulos fraudulentos, a dependência de alguns países em relação a taxas de estudantes internacionais e a evasão de cérebros são exemplos de efeitos adversos da internacionalização, que, em vez de aprimorar a qualidade da educação superior, criam ameaças para esse contexto. Além disso, obstáculos relativos à gestão institucional da internacionalização são mais evidentes nos países do Sul, e segundo Lima e Contel, duas grandes limitações das nações semiperiféricas e periféricas as deixam em uma posição subordinada e agravam seu processo histórico de exclusão: a insuficiente cobertura educacional e a reduzida qualidade de ensino e de pesquisa. Depois, no artigo, eles apresentaram uma tabela com as atribuições do profissional do Secretariado Executivo nas IFES. E essas foram as atribuições: assessorar direções, exemplo disso seria administrar a agenda pessoal das direções, administrar pendências, colher assinatura, priorizar, marcar e cancelar compromissos, atender pessoas. Alguns exemplos seriam recepcionar as pessoas, fornecer informações, atender pedidos. Eles também colocaram gerenciar informações, então ler documentos, levantar informações, consultar outros departamentos, elaborar documentos, redigir textos, inclusive em idioma estrangeiro, pesquisar bibliografia, elaborar relatórios, controlar correspondência, receber, controlar, destinar, registrar correspondência e e-mail, organizar eventos e viagens, estruturar o evento, fazer checklist, pesquisar o local, reservar e preparar a sala, enviar convite, convocação, confirmar presença e supervisionar equipes de trabalho, planejar, organizar, dirigir serviço de secretaria. Eles também colocaram arquivar documentos, identificar o assunto, a natureza do documento, determinar a forma do arquivo, classificar, ordenar, administrar e atualizar os arquivos, e outras atividades, que eles utilizam os recursos de informática para executar outras tarefas da mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional em que ele está inserido. Já que nós estamos falando de competências do secretário executivo, vamos ressaltar também alguns fatores interdependentes e necessários para atingir objetivos. O conhecimento é um conjunto de informações que são assimiladas pelo indivíduo e lhe possibilitam compreender o mundo. A habilidade, que é a capacidade de usar o conhecimento produtivamente, de agir concretamente em concordância com objetivos pré-definidos. E a atitude, que é um comportamento resultante da determinação de um indivíduo ou de uma organização para conquistar algo. Essas três dimensões se inserem segundo uma relação de interdependência. Na visão de Durand, não há construção de conhecimento sem ação. Habilidade é vulnerável sem conhecimento e fraca sem capacidade para operar em grupo. E a atitude, por sua vez, é inútil sem significado e habilidade para a ação. Nessa linha, Fleury associa o termo competência aos verbos saber agir, saber mobilizar recursos, saber aprender, saber engajar-se e comprometer-se e ter visão estratégica. Ok, nós comentamos sobre as competências do secretário executivo, mas é essencial dizer que o conceito de competência não pode ser reduzido a uma lista de atributos, já que ele não se limita a um estoque de conhecimentos teóricos e empíricos, e está relacionado à aprendizagem e ao desenvolvimento. É um fenômeno complexo que pode ser analisado e interpretado sob diferentes perspectivas. Depois, no artigo, os autores trouxeram um levantamento da convergência entre as competências necessárias à gestão de internacionalização e a do secretário executivo.
Essas competências, os aspectos em comum que eles encontraram, foram a capacidade de adaptação cultural, a gestão de políticas e de planejamentos estratégicos, a gestão de pessoas, a administração dos recursos, as condições de lidar com tecnologias, a coordenação de projetos, o atendimento especializado, a capacidade de prestação de serviços em idiomas estrangeiros, a coordenação de eventos, visitas e viagens, a capacidade de lidar com mudanças e lidar com imprevistos, e o conhecimento da estrutura e dos processos organizacionais. Com os resultados obtidos, eles chegaram à conclusão que o secretário executivo apresenta competências que podem ser atribuídas na gestão de internacionalização de instituições e concluíram que, ao menos na teoria, o secretário executivo atende essas demandas, migrando de um campo operacional para um estratégico, com a motivação para alcançar essa área de internacionalização. E também que o secretário executivo pode direcionar esforços e se desenvolver para o aperfeiçoamento nesse campo. Agora, fazendo uma abordagem do tema da internacionalização com ênfase no artigo Gêneros de Comunicação Internacional em Cursos de Secretariado Executivo, publicado em 2013, de Viviana Cristina Poleto Lugli, cujo objetivo é verificar os gêneros de comunicação internacional, objetivando ensinar e desenvolver habilidades linguísticas. De acordo com Viviane Lugli, um dos maiores desafios no ensino de idiomas estrangeiros, principalmente o espanhol, é a articulação entre os objetos a serem ensinados e as ferramentas para esses estudos. Isso porque, mesmo com a crescente quantidade de materiais didáticos e específicos, os professores ainda possuem muita dificuldade nas escolhas para obter os maiores êxitos nos ensinamentos. Então, Lugli adota o que é inferido por Douse e Gagnon, que são as práticas linguísticas significativas e socialmente reconhecidas que devem orientar o ensino, precisando também de analisar os materiais didáticos presentes no mercado a fim de validar a real necessidade de adotá-los, ou pôr em prática materiais e trabalhos do próprio professor, o que nos remeteria ao pensamento de Marx de que o ser humano é um fabricante de ferramentas, que no meio acadêmico seriam ferramentas culturais e geracionais, isso é, transmitidas de geração em geração, adquirindo-as durante a vida e o processo de formação, tanto em âmbitos familiares quanto nas esferas escolares. Essas ferramentas culturais construídas pelo ser humano são denominadas, de acordo com Douse e Gagnon, como ferramentas didáticas. E são sobre essas ferramentas que esse artigo será embasado, adentrando também ao processo de internacionalização. Outro objetivo do artigo é reafirmar essa ideia de que os professores podem produzir as suas próprias ferramentas didáticas para o ensino de um idioma, quando não encontram algum material adequado às suas respectivas visões, maneiras de lecionar. Além do mais, há no Brasil diversos professores e pesquisadores que orientam justamente a criação dessas ferramentas, como o trabalho de Cristóvão, que, em sua tese de doutorado, elaborou sequências de trabalhos conhecidas como Didactic Sequences for English Language Teaching. Essas sequências didáticas são caracterizadas por Douse, Noverras e Schnolli como construções de etapas de ensino, para Studs, também como instrumentos para a formação de professores de língua inglesa. Para a elaboração de uma sequência didática, deve-se levar em conta dois principais eixos: o uso da linguagem, isso é, a gramática, e a reflexão. Nascimento vai também afirmar que é de suma importância que as características do gênero sejam analisadas, para que aí sim o modelo didático mais ideal seja construído. Além do mais, ele também vai afirmar que é necessário o desenvolvimento da oralidade, do domínio da argumentação. De maneira geral, Lugli vai reafirmar o conceito proposto por Nascimento do uso sistemático das competências linguísticas dos gêneros textuais para a construção de uma melhor sequência didática. Lugli, embasando-se nos estudos de Broncourt,
raciocina sobre as possibilidades de trabalhar com os textos de comunicação internacional, principalmente com dois gêneros de fórmula, que se concretizam através de um formulário, a carta de porte e o certificado de origem, já que possibilitam diversas situações de comunicações verbais em uma grande fatia do trabalho de um secretário executivo. A carta de porte é um formulário que contém os nomes, os preços, as quantidades, as características das mercadorias transportadas, entre outros requisitos de acordo com o Código Comercial. Já o certificado de origem contém informações que indicam a origem das mercadorias. Lugli, então, vai afirmar que as interações que ocorrem por meio desses formulários são indispensáveis aos profissionais de secretariado executivo. Ao analisar os materiais didáticos, Lugli conclui que os conteúdos dos manuais de ensino do secretariado executivo em português são semelhantes aos trabalhos em espanhol. Ela também caracteriza esse cenário como positivo, já que está condizente com o que é considerado necessário para o desenvolvimento de habilidades linguísticas, que, como abordado anteriormente, são de suma importância. Para Bakhtin, os gêneros discursivos são embasados em conteúdos temáticos e em uma construção composicional. Já no ensino de idiomas para profissionais de secretariado executivo, abrange também traços dos gêneros de negociação e comunicação internacional, ou seja, não são apenas os gêneros oficiais, comunicação empresarial, mas também os específicos, que vão possibilitar as transações comerciais em um cenário global. Nesse ponto, é interessante reafirmar a importância da parcela cultural, visto que se tratam de relações interpessoais, sociais, globais. Tendo em vista tudo que se foi estudado e anteriormente abordado, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, objetivando encontrar materiais didáticos que abordassem os gêneros da comunicação internacional. Como resultado, concluiu-se que, ao se referir em competências linguísticas, refere-se automaticamente à forma com que os estudantes interagem com o texto, tanto no mundo literal, denotativo, quanto no subjetivo, para além das linhas. A objetividade, dificuldades de interpretação foi outro fator ressaltado no artigo, além das diferenças lexicais. A pesquisa objetivou não só os conhecimentos dos acadêmicos do curso, mas também o desenvolvimento das capacidades de ações, já que demandariam de reflexões sobre o mundo físico e sociopolítico, além de competências discursivas, devido às descrições das informações. Além do mais, após os estudos do artigo científico em questão e da pesquisa, a autora pôde reafirmar a heterogeneidade dos secretários executivos, tanto em âmbito nacional quanto internacional, justificando, então, todas essas abordagens, visto que esses profissionais usufruem desses recursos de comunicação internacional presentes nas áreas de exportação e importação em suas respectivas realidades profissionais. Esse foi o nosso trabalho, agradecemos a atenção e caso haja alguma dúvida, estamos à disposição. Em nome do grupo, muito obrigado.